Hoje nós vamos falar no programa a respeito de um erro não pode corrigir outro erro. Amém? De quem você acha que nós vamos falar sobre esta mensagem? Quando você ouve esse título, em quem você pensa? Um erro não corrige outro erro. Olha o que diz lá no livro de Jó, capítulo 6, verso 24. Ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Aqui está as palavras de Jó. Ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Aqui ele pede, Jesus, me ensina naquilo que eu tenho errado. Ensina-me e eu me calarei. Amém? Vamos então ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, um erro não corrige outro erro. O pior de todos os erros é não reconhecer que está errado. Você conhece pessoas assim? Pessoas que não reconhecem que estão erradas. Esses dias me contaram um caso e eu fiquei muito chocado ali com o que aconteceu. Estavam 4 pessoas em determinada roda e uma das pessoas contou algo ali para aquelas pessoas de uma outra pessoa. Fulano, aconteceu isso com fulano e tal. E uma das pessoas que estava na roda foi ver com essa pessoa que estava sendo comentada se estava acontecendo mesmo aquilo com aquela pessoa. E ela disse, olha, isso não está acontecendo comigo não. Aquela pessoa que contou a suposta fofoca ficou brava porque a outra pessoa foi conversar com ela. E mesmo com as pessoas que estavam naquela roda, a pessoa disse que não falou aquilo. Ou seja, ela estava errada fazendo a fofoca e ela não assumiu depois na frente das pessoas que ela falou aquilo, que ela tinha contado algo. Então o pior dos erros é não conhecer que estava errado. É impressionante como existem pessoas que realmente fazem isso. Mentiras que acabam se tornando maiores do que verdades. A pessoa mente tanto que ela acredita que a mentira dela é a verdade. O pedido de Jó deve ser inspiração para todas as pessoas que desejam aprender o que é certo. Precisamos estar abertos para sermos corrigidos quando erramos. Você precisa estar aberto à correção. Não é sempre passar a mão na cabeça. Você precisa estar aberto à correção. Você precisa estar aberto quando alguém chegar para você e falar, você está errado. Quem não reconhece onde errou, continua no erro e comete outras coisas erradas para tentar consertar o seu erro. Quando uma coisa começa errada, ela tem a tendência de continuar errada. A palavra de Deus diz, um abismo chama outro abismo, gerando então uma consequência de erros. Mas podemos mudar isso. É possível corrigir e mudar enquanto há tempo. A justiça de um homem de Deus, ela não está em não errar. Nós vamos errar, nós somos falhos. A justiça de um homem de Deus está em reconhecer quando erra. Eu faço essa pergunta para você. Você está repetindo o mesmo erro? A primeira coisa que você deve fazer, então, é reconhecer o seu erro. Provérbios 28:13 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, é muito claro esse texto, é muito forte, muito objetivo. Reconheça o seu erro, confesse o seu erro. Deixe esse erro e aí você alcançará misericórdia. Davi, ele adulterou com Betseba. Tentou consertar os seus erros, esse erro com outro erro, com outros diversos erros.
Sabe quando você tá ali você se vê numa sinuca de bico e você não quer que descubram o seu erro, você tenta fazer coisas para que as pessoas não descubram o seu erro, mas a única coisa que você faz é piorar ainda mais aquilo que você cometeu. Você lembra que o que Davi fez? Tirou Urias, que era marido de Betseba, do seu posto de trabalho como soldado de guerra. Tentou lubridiar com conversas, Urias. Mandou Urias para casa, lhe deu um presente. Embebedou Urias. Usou o próprio homem como portador de uma carta que seria usada para tirar a sua vida. Porque Urias levou a carta pro chefe lá, quando pediu para colocar Urias na frente da batalha. Colocou Urias num lugar perigoso e mandou que deixassem Urias morrer, um soldado que era excelente. E então quis corrigir seu erro se casando com a mulher dele. Davi foi repreendido pelo profeta Natã e Betseba perdeu o bebê que esperava. Quando erramos, devemos apenas reconhecer que estamos errados e não tentar corrigir com um erro maior ainda. Seria como cavar um buraco no chão para tirar a terra para tapar outro buraco. Você consegue entender? Tem um buraco na areia. Você pega a areia do outro lado, começa a cavar um buraco para tampar aquele buraco. Só que aquele buraco que você cavou para tirar a areia está aberto. Ou seja, você não fez nada. Não confessar os pecados e dizer que não erra é pecado. Reconheça quando você estiver errado. Saiba reconhecer os seus erros. Hoje o que mais a gente vê é gente passando a mão na cabeça um do outro. E se você chega para alguém e fala algo, chega para alguém e diz que a pessoa está errada, a pessoa fez alguma coisa errada, não consegue reconhecer, não consegue dizer, não, realmente, estou errado. Nós devemos reconhecer o nosso erro. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Confesse os seus erros. Levante-se na direção certa. Salmo 119, 67 diz: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Para ir na direção certa, é preciso se concentrar, é preciso ter um foco, é preciso ter ali uma linha de raciocínio. Você que dirige, se você tira a visão ali da estrada, da rua, você vai bater. Se você olha para o lado, o carro vai começar a desviar, mesmo que você esteja com a mesma posição, porque você tá sem senso, você está sem um foco, você está concentrando em outra coisa. Aqui outra coisa muito importante, se você olha para o celular dirigindo, você está perdendo o foco, você está perdendo 2 segundos. 2 segundos que podem acabar com a sua vida. Se uma pessoa então está dirigindo e olha para a direção errada, começa a olhar para a direção errada, em vez de olhar para frente, para o fluxo, provavelmente ela vai bater, ela vai se desviar, vai acontecer algum acidente. Quantos de nós nos concentramos muito nos erros e desgastamos a energia que precisamos para acertar? A gente foca só no erro. Foque no acerto e não no erro. Este comportamento se torna uma fixação que nos atrai mais para o lado errado do que para o lado certo. Foque no certo, foque no acerto. O irmão do filho pródigo, eu gosto muito de falar da história do filho pródigo, eu acho que é uma das histórias que mais você consegue extrair lições para a vida cristã, recheado de lições. Você vê na história do filho pródigo, o irmão do filho pródigo, ele não reconheceu que o seu irmão se levantou para a direção certa ao voltar para a casa do pai. Ele não gostou muito que o filho voltou. Como assim?
Eu nunca tive essa festa, sempre estava aqui. Ele estava mais focado naquilo que o filho ganhou quando voltou, do que pela volta do filho. Achou que o seu irmão ele deveria continuar ali para sempre, condenado por seu erro. O erro do pai não ter orientado o seu filho anteriormente, ter sido liberal com o mais novo, bem como o erro do filho pródigo abandonado à família, não seria corrigido por mais um erro do irmão mais velho ao rejeitar o retorno do seu irmão. Às vezes nós cobramos demais das pessoas e não ajudamos a acertar. Olhamos só os erros e não fazemos nada para ajudar. É muito fácil apontar o erro. É muito fácil mostrar que está errado. Enfatizar seu erro não ajuda em nada para aprender o que é certo. Quando uma pessoa cai, Deus lhe dá uma chance de se levantar. Todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance. Levante-se e recomece na direção certa. Se você desviou o seu foco, se você desviou o seu caminho, levante-se e recomece na direção certa. Todos nós merecemos uma segunda chance. Abandone o que está errado. Provérbios 10:17 diz: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Pior do que errar é não querer aprender o que é correto. Como diz o ditado popular, errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Precisamos aprender a fazer o que é certo. Os maus hábitos se tornam tão enraizados em nós que temos dificuldade em mudar. Quando os fariseus, com uma multidão, quiseram apedrejar uma mulher adúltera, estavam tentando corrigir um erro com outro erro. Por isso Jesus lhe perguntou que se alguém ali não tinha pecado, jogue a primeira pedra. Somente quem nunca tivesse cometido erros. Então todos, quando ouviram esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Tiveram que reconhecer que eles também eram pecadores. Dizer apenas não pode faz o mesmo efeito de eu também não te condeno. As pessoas precisam ser motivadas a acertar e não serem condenadas pelo seu erro. A resposta de Jesus para aquela mulher pecadora foi: vai e não peques mais. Jesus não condenou a mulher, mas lhe deu uma oportunidade para continuar a sua vida de uma forma diferente. Certamente aquelas palavras de Jesus ecoaram em sua alma ao ponto de não desejar mais o pecado, de querer corrigir, de querer fazer o certo, de querer olhar para a direção certa. Tente outra vez, você consegue sim acertar. Não tente corrigir um erro seu com outro erro. Mateus 2:21 diz: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Tome esta decisão, não faça remendos em sua vida. Jesus que disse que não adianta remendar um pano novo numa roupa velha, fica pior, além do desperdício. Então, quando você perceber, sentir que fez algo errado, reconheça seu erro, se levante na direção certa e abandone o que você fazia de errado. Você pode sim acertar, você pode sim endireitar o seu caminho. Então, para isso, reconheça o seu erro, levante-se na direção certa e abandone aquilo que está errado. Abandone essa vida de pecado. Não repita o mesmo erro. Aprenda com os seus erros. Valorize os seus erros. Valorize as suas quedas. Valorize os seus momentos difíceis. Para que você possa valorizar quando você acertar. Amém? Você pode acertar. Valorize aquilo que você está vivendo. Tome esta decisão hoje
em nome de Jesus. Não faça remendo em suas vidas. Se você está errando hoje, reconheça seu erro, se levante na direção certa e abandone aquilo que fazia de errado. Você pode sim acertar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.